Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo aqui essa semana. Hoje a gente vai realizar o nosso roteiro de número 23 e a gente vai continuar com o nosso conteúdo acerca do processo de independência do Brasil. A gente já vem vendo há 3 semanas, com essa, de que forma se construiu o processo de independência do Brasil. E esse conteúdo vem numa hora muito oportuna para a gente aqui do 8º ano, porque a gente está chegando aqui no mês de setembro. A gente tem o 7 de setembro, onde a independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822. Então, vamos chegar a essa data compreendendo qual foi o processo que levou a independência do Brasil, Muito oportuno esse conteúdo agora, onde a gente está quase chegando no 7 de setembro, que a gente comemora todos os anos a independência do Brasil. Então, esse é o nosso roteiro. Hoje a nossa aula ela vai ficar em torno da página, são 5 páginas, 157, 158 a 159, 164 e 165, certo? Então a gente vai tratar aqui do que mudou no Brasil, as mudanças administrativas, e também da ida, do regresso, do retorno do rei Dom João VI para Portugal, ok? Antes disso, basicamente mostrar aqui a gente como ficou a nossa correção. Então, pessoal, essa é a nossa correção da atividade passada. Foram ao todo 5 questões. E vocês podem ver aqui, vou falar bem rápido, eu vou colocar no final essa correção no grupo da turma, e vocês podem comparar, ver melhor com as respostas que vocês fizeram, tá bom? A primeira questão perguntava que motivos levou o rei e a corte portuguesa virem para o Brasil. A resposta seria a invasão de Portugal pelas tropas francesas, pois Portugal não cumpriu o bloqueio continental estabelecido por Napoleão. Segunda questão, com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, houveram diversas transformações que possibilitaram a independência do Brasil. Neste sentido, explique. A. Que transformações ocorreram quando o Brasil tornou-se sede do governo de Portugal 1808 a 1815? Resposta. Nesse período, as instituições políticas e administrativas jurídicas de Portugal são transferidas para o Rio de Janeiro, que se torna a nova sede da coroa portuguesa. Nessa época, também são criadas várias instituições no Rio de Janeiro, como o Banco do Brasil e a Biblioteca Nacional. B. O que significou a elevação do Brasil em Reino Unido de Portugal entre 1815 e 1822? Resposta. Com a sua elevação, a condição de Reino Unido, na prática, o Brasil deixa de ser uma colônia de Portugal, As capitanias brasileiras passaram a ser chamadas províncias e, além disso, em 1821, o Uruguai é anexado ao Brasil com o nome de Província Cisplatina, Então, para quem não sabe, o Uruguai hoje é um país, já pertenceu ao Brasil, certo? Terceira questão. O que foi a Revolução Pernambucana de 1817? Resposta. Foi um movimento armado liderado por Pernambuco contra a dominação portuguesa e pela independência política de Pernambuco. Quarta questão. Como era a situação dos indígenas e dos africanos escravizados no final do período colonial? Tanto os negros como os indígenas eram excluídos da participação política e direitos sociais, além de serem maltratados e explorados. A quinta questão vem falando sobre o Brasil no contexto das transformações que ocorreram, e vem falando aqui principalmente
da, da viagem, né, da vinda da família real e da corte portuguesa para o Brasil. O texto trata da viagem propriamente, né? Quantas pessoas terá vindo, né? E aí a B e a C é justamente sobre isso. Quantas pessoas vieram ao Brasil juntamente com o rei, né? A diz assim: quais as hipóteses sugeridas pelos historiadores sobre a quantidade de pessoas que veio para o Brasil com a corte portuguesa? No final do século XIX, a resposta mencionavam até 30 mil pessoas. Em revisões posteriores, chegou-se a 15 mil. Já se falou em 8 mil, reduziu-se a 4 mil e chegou-se a afirmar que eram apenas 500 pessoas. No final de 2007, o historiador Kennedy Light, mais uma vez, surge uma informação diferente de todas as outras, 4.500 pessoas. Por que é difícil estabelecer a quantidade de pessoas que acompanhou a corte portuguesa em sua viagem para o Brasil? Sabe-se que os barcos partiram lotados, mas não existe um dado seguro, nem mesmo sobre o tamanho da frota. Fala-se de 30 a 56 embarcações. A divergência ocorre porque as fontes de consulta são precárias. E a C, segundo o texto, que fonte histórica Kennedy Light utilizou para basear sua hipótese? Kennedy Light se baseou nos registros de navios militares ingleses que escoltaram a frota portuguesa. Então essa é a resposta da nossa atividade que eu vou colocar no grupo, tá bom? Então, gente, passando aqui ao nosso conteúdo de hoje, a gente já na página 157, a gente tem as transformações no Rio de Janeiro. Algo que a gente já chegou até a falar em outro momento, né? O que mudou com a chegada da família real no Brasil? Tudo mudou, né? O Brasil era apenas uma colônia, um território dominado por Portugal, considerado inferior, e aí o rei veio com toda a corte. Então ele veio trazendo tudo, administradores, todo o sistema de administração, política, financeira, as pessoas mais ricas, comércio, estabelecimentos, tudo isso que ele ia precisar, ia usar, ele veio trazendo para o Brasil. E tudo isso ficou sediado, né, localizado no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Então aqui a gente tem alguns pontos enumerados, muito importantes, como o Banco do Brasil. Foi criado, né, quando o rei veio para o Brasil, o rei de Portugal. E aí, esse Banco do Brasil é o mesmo que ainda existe hoje? Exatamente, é o mesmo banco que ainda existe hoje com o nome de Banco do Brasil, né? A imprensa régia, Gazeta do Rio de Janeiro, que era o jornal. Antes, todo o jornal ele era produzido em Portugal, né? De Portugal é que vinha para o Brasil. E a partir de agora tinha uma gazeta, uma imprensa, né, régia, ou seja, a imprensa que trabalhava para o próprio rei, produzindo jornais para ser divulgado em toda a colônia. As primeiras faculdades surgiram nesse momento, primeiro no Rio de Janeiro, Salvador, Recife, né? Por quê? Para que antes, quando alguém ia se formar, tinha que estudar em Portugal. Agora não, poderia se formar, né? Vieram professores, vieram mestres para formar as pessoas já no Brasil, que foi aí o início das faculdades, certo? O Real Horto, atual Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, aonde era colocado as espécies e mudas de todas as plantas possíveis, né, para que fossem utilizados, pesquisados, guardados, preservados, né? A Biblioteca Real, que era talvez a maior ou a segunda maior biblioteca do mundo na época. O Brasil não tinha uma biblioteca dessa forma. As únicas bibliotecas que haviam eram privadas, né? Algumas pessoas de muita posse compravam os livros, mas com o rei
toda a biblioteca de Portugal veio para o Brasil, a biblioteca real, ou seja, a biblioteca do rei, né? Que era aberta para visitação. A Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que era justamente a escola voltada para artistas, pintores, escultores, né? Pessoas das letras, como os literatos. Então vocês veem que tudo, tanto na administrativamente, quanto questões até mesmo de lazer, foi trazido para o Brasil com a vinda do rei, né? Aqui citei apenas os mais importantes. A liberação das manufaturas. Antes o Brasil não podia produzir nada, né? Tinha que comprar de Portugal, tudo que fosse manufaturado. O que é manufatura? A gente sabe que manufatura é aquilo que é produzido em uma oficina ou em uma fábrica. Então, o Brasil poderia, por exemplo, produzir algodão, mas o Brasil não poderia produzir o fio. O algodão vem da agricultura. O fio já vem do quê? Da manufatura, né? Que ele tem que ser manufaturado, que é feito justamente numa fábrica, numa oficina. Então, a partir de agora, o Brasil poderia produzir também as manufaturas, né? A Biblioteca Nacional foi algo muito importante, né? Até hoje ela existe no Rio de Janeiro, porque ela era uma das maiores bibliotecas do mundo na época, com livros muito raros, né? E milhares de livros. Eles foram trazidos de Portugal quando a família real veio e foi estabelecida no Rio de Janeiro. Até hoje ainda existe. E como algo curioso, gente, as coisas que mais importantes são para a história de um povo é justamente aquilo que tem uma relação com o passado. E no Brasil as coisas são sempre desvalorizadas. A Biblioteca Real hoje está caindo aos pedaços. O Museu Nacional, que foi criado também pelo rei, né, Dom João, quando ele veio ao Brasil, eu acho que vocês acompanharam, acabou pegando fogo há cerca de 3 anos atrás, 4 anos atrás, em 2018, durante o governo Temer, né? Não foi repassado o recurso e acabou sendo fechado. Então, segundo eles, um curto-circuito acabou pegando fogo no Museu Nacional, que tinha mais de 2 milhões de artefatos, múmias egípcias, ossadas de animais pré-históricos, né, das Américas, dinossauros, fósseis, tudo isso acabou pegando fogo. Documentos da época de Dom João, quando ele veio para o Brasil, assinatura de vários tratados, tudo isso pegou fogo, né? É só para a gente ver como no Brasil a história ela é desvalorizada, né? Muitas vezes na cultura brasileira, que tem muito mais apego pela cultura de outro país do que pela sua própria cultura, pela sua própria história, né? Então, a Biblioteca Nacional, o acervo, juntamente com várias peças de museu que foram trazidas para o Brasil também, né? Tudo isso que veio para o Rio de Janeiro fez com que a população do Rio de Janeiro, do Brasil como um todo, mas principalmente no Rio de Janeiro, ela se elevasse. Ela passou de uma cidade, para os padrões da época no Brasil, uma cidade sem muito destaque, para ser uma das maiores cidades da América na época, certo? Então a população aumentou muito, tanto pela corte que veio, comerciantes se mudaram de outras regiões do Brasil para o Rio de Janeiro, as pessoas mais ricas, né, proprietárias de terra, também começaram a comprar casas no Rio de Janeiro, até porque era uma forma de ficar mais próximo ao rei, era uma forma de você conseguir vantagem, favor. Então você está no Rio de Janeiro, você poderia ser convidado para as festas, né?
Então era uma posição de vantagem. E também aumentou a população pobre, humilde, trabalhadora, porque o Brasil era um país escravocrata. Então, com essas pessoas, eles iam levando cada vez mais escravos para o Rio de Janeiro, né? Mais pessoas livres também, mas também muito miseráveis, iam morar no Rio de Janeiro buscando uma chance de melhor sobrevivência do que nas fazendas. Então aí começa a surgir a vida nos morros, nos chamados cortiços, né? Aquelas casas, empilhados de casas, de casebres, de madeira, uns em cima dos outros, nos centros da cidade, que eram chamados de cortiços, certo? E os hábitos mudaram, por quê? Havia a família real. Com a família real e toda a corte portuguesa residindo no Brasil, no Rio de Janeiro, surgiu também novos hábitos, como por exemplo a questão da moda, a questão da vestimenta. A família real, ela busca sempre se destacar, os mais ricos, né? Busca sempre se destacar na vestimenta, a vestimenta, ela é uma forma de símbolo. Então, quanto mais rico, maior vai buscar o status, maior vai buscar um significado, uma importância maior na vestimenta, né? Na moda. A moda nessa época ela era toda europeia. Isso quer dizer que a família real e as famílias mais ricas mandavam comprar os vestidos, as roupas na Europa, né? Inicialmente a moda era mais inglesa, depois passou a ser de influência francesa. Por quê? Porque a monarquia, os reis e as rainhas da França, eram os maiores símbolos de poder, certo? Então todo mundo queria imitar os mais poderosos. E aí a família real, juntamente com a corte e todos os outros que se seguem, buscaram imitar essa moda, né? Aqui é apenas um exemplo de mudança de hábitos. Aqui nessa imagem, por exemplo, a gente está vendo as boas-vindas dadas ao rei e à rainha. Toda a família real, né, em posição de destaque, e as pessoas mais proeminentes, ou seja, consideradas de destaque, iam até a família real, ajoelhavam-se, beijavam a mão do rei, a mão da rainha, do príncipe. Era uma forma de recepção e também de se aparecer, né? Todo mundo queria os favores do rei. E aí, pessoal, esses hábitos, eles não diziam respeito somente a roupas, mas também a arquitetura, como deveriam ser as casas, como deveriam ser as calçadas, certo? Tudo isso passou a ser, inclusive, delimitado em lei. A casa tem que ter mais ou menos isso de largura, tem que ter tais portas, a varanda deve ser de tal jeito, o telhado de tal jeito, tudo buscando imitar a Europa. Mas, claro, isso era para as pessoas que tinham riqueza e moravam nos centros. As pessoas que moravam nas periferias, né, não chegava essa obrigação até elas. Isso daqui era para as pessoas que moravam nos centros das cidades. E aí, pessoal, a gente tem um dos grandes símbolos bem pertinho da gente dessa época, né, que é a cidade de Aracati. A cidade de Aracati, que já chegou a ser, inclusive, capital do Ceará, né? Aracati, por muito tempo, foi uma cidade muito mais rica e maior do que o próprio Rio, do que Fortaleza, certo? E a gente tinha Aracati, até hoje tem, né? A casa do Barão de Aracati, o sobrado do Barão de Aracati, que hoje funciona inclusive um museu. Quem um dia andar em Aracati, tiver um pouquinho de tempo, né? Visite o museu, o sobrado do Barão de Aracati, que você vai gostar muito. Aracati era uma cidade colonial, da época da colônia. E aí
você vê aqui, aqui era um dos grandes, aqui é um dos grandes símbolos do que era essas leis, essa mudança nos hábitos. Vocês reparam o próprio telhado, para frente e para trás, era o estilo europeu, o estilo português, certo? A forma de 3 entradas, 3 portas, também vinha de Portugal, 3 embaixo, 3 em cima, vocês estão vendo, né? Não se costumava utilizar venezianas, essas portas aqui venezianas, elas foram colocadas depois. Se costumava usar vitrais, certo? Como vocês estão vendo na parte de cima, esses vitrais que era utilizado, porque também era uma das determinações, era considerado uma lei, né? Então a parte como se construía a casa, quantas portas, a largura da calçada, certo? Quem puder visitar Aracati, essa imagem aqui também fica bem bonita, né? O beco do Sobrado, toda essa rua em Aracati, ela é de casas coloniais, são casas de 200, 180, 160 anos, né? Então, um grande símbolo para quem quiser ver essa mudança de hábitos. E aí eu não coloquei como forma para que seja obrigado vocês verem, mas eu vou mostrar bem rápido, né? Jean-Baptiste Debré foi um pintor que veio ao Brasil, ele era francês, veio ao Brasil na época, né, de Dom João, e ele acabou pintando várias imagens sobre o Brasil, sobre o cotidiano. Então, pessoas, escravos, ex-escravos trabalhando na rua, né, como vendedores de doces, de salgados, como eram essas comunidades, né, onde era que eles moravam, na região dos morros, na região fora das cidades, porque não tinha espaço para eles morarem dentro das cidades, né? O Rio de Janeiro, se vocês puderem dar uma olhadinha também, na página 162 e 163, vai ser uma cidade mantida principalmente por escravos e pessoas muito pobres, né? Na página 164, eu já trago aqui, a partir de 1815, pessoal, com a derrota de Napoleão, quem passou a assumir o governo português foi a Inglaterra. O rei permanecia no Brasil e cada vez mais em Portugal apareciam conflitos. Primeiramente porque eles estavam sendo administrados por um inglês. Segundamente, Portugal estava cada vez mais em crise. Por quê? Porque todo o comércio que fazia Portugal ser muito rico agora era no Brasil, né? E em 1820 acabou surgindo em Portugal um grupo de pessoas, deputados, comerciantes, militares, que pegaram em armas, certo? E começaram a reivindicar a formação de um governo. E aí, qual era a ideia dessas pessoas? Levar o rei de volta do Brasil para Portugal. Eles formaram um grupo de pessoas, eles se chamavam de as Cortes de Lisboa. As cortes eram justamente esses homens, digamos assim, que iriam decidir como seria que medidas seriam reivindicadas, né? Então eles formaram esse grupo que se denominavam de as Cortes. Esses revoltosos acabaram querendo expulsar os ingleses de Portugal, né? A Inglaterra já estava dominando Portugal há 5 anos, desde que foi expulsa as tropas de Napoleão. Esses revoltosos, como eu já disse, se denominaram as Cortes de Lisboa, ou seja, um grupo de deputados que reivindicava o quê? Que proposta? O retorno, né, do rei
para Portugal e também a volta do Brasil ao posto de colônia, né, que fosse tirado do Brasil o posto de reino. Por que eles queriam isso? Porque se o Brasil continuasse sendo um reino, os impostos do Brasil ficariam no Brasil, não iria mais para Portugal, né? O comércio do Brasil continuaria no Brasil, não seria obrigado mais a depender de Portugal. E essas cortes começaram a pressionar Dom João para retornar a Portugal. De forma nenhuma o rei queria isso, até que esse movimento reivindicou que ou o rei retornaria ou ele seria deposto, ou seja, eles colocariam outra pessoa no posto de rei de Portugal, abrindo espaço assim para uma guerra, né? Portugal contra o rei, que agora estava no Brasil. Mediante essa ameaça, o rei decidiu voltar para Portugal. Então foi dessa forma que se deu o regresso do rei Dom João VI para Portugal, mediante essa ameaça que ou ele voltaria ou ele seria deposto do título de rei. E aí ele voltou para Portugal, mas aí é que está o X da questão. Ele não foi com todo mundo embora, ele deixou o próprio filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil, ou seja, ele não tirou o título do Brasil de reino e ainda deixou o filho dele administrando o Brasil. Então o rei voltou para Portugal, mas deixou o Brasil muito fortalecido, porque deixou o Brasil como reino e também deixou o Brasil administrado pelo próprio filho, certo? Então o Brasil ficou fortalecido. O rei Dom João voltou para Portugal em 1821, mas o filho dele, Dom Pedro, que depois vai ser conhecido como Dom Pedro I, ficou administrando o Brasil, ok? E aí, gente, aqui na página 165, a gente tem esse mapa mental sobre o que a gente vem estudando aqui, né? Desde o bloqueio continental até mesmo o regresso de Dom João para Portugal. Então, quem puder copiar o mapa, aqui está no livro, né? No seu caderno, estudar um pouquinho por ele, vai ver que ele... Só em você ler cada um desses espaços, você já vai se lembrar da parte do conteúdo. É muito bom, quem puder copiar ele, eu aconselho. Essa segunda parte da página 165, que é a permanência de Dom Pedro no Brasil, a gente vê na próxima aula, ok? A gente encerra por aqui, com essa missão de vocês copiarem essa parte aqui, ó, no caderninho de vocês, até mesmo para quando vocês forem estudar conteúdo. E a gente retorna agora para o nosso grupo, para a gente fazer a atividade de hoje, ok?